Olá, seja bem-vindo ao canal Alfa Ômega 7. Hoje daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 34. Com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos para que a gente possa orar e pedir a orientação de Deus para compreender a sua palavra. Ore comigo. Querido Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui para estudar e examinar a Tua palavra. Te pedimos sabedoria e entendimento. Te pedimos também a Tua bênção para o estudo. Nos abençoa conforme a Sua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Mas então, pessoal, já estudamos Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 25, onde fala do anúncio do nascimento de João Batista. Se você não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo aqui no card. Agora nós iremos estudar Lucas, no seu capítulo 1, versículo 26 ao 34, onde fala do anúncio do nascimento de Jesus. Mas antes de começarmos a ler, precisamos entender algo interessante. Precisamos entender o contexto. Estamos aqui cerca de 4 anos antes de Cristo, quando Israel estava vivendo sob o domínio do Império Romano, onde havia cerca de 400 anos que não havia profetas, desde os tempos de Malaquias. Então o povo estava aguardando o Messias prometido, estava aguardando o libertador. É por isso que Lucas escreve isto, para mostrar que Deus, ele volta a falar, que as profecias antigas estão se cumprindo e que o Messias não é por acaso, mas sim por intervenção divina. Já que aprendemos agora o contexto, vamos para o texto e examinar verso por verso e deixar que a própria Bíblia se explique. Leia comigo a partir do versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Que história interessante, né? Mas agora vamos analisar verso por verso. No seu versículo 26, diz a expressão: no 6º mês, o anjo foi enviado. No 6º mês está se referindo ao tempo de gravidez de Isabel. Isso significa que a profecia está se cumprindo perfeitamente. Então, no 6º mês se refere ao tempo de gravidez de Isabel. O anjo Gabriel, ele foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo Gabriel, ele é o mesmo anjo que foi enviado por Deus para ir de encontro com Zacarias no lugar santo, quando Zacarias estava queimando o incenso, quando o anjo lhe deu o anúncio de que sua mulher ficaria grávida e ela daria à luz a um filho e ele se chamaria João. Então esse anjo é o mesmo
enviado por Deus para ir visitar Maria, o anjo Gabriel. Mas então esse anjo Gabriel, ele foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A cidade da Galileia chamada Nazaré, Nazaré era uma cidade pequena e desprezada, nunca citada no Antigo Testamento, mas o interessante é que você vai encontrar ela sendo citada em João, capítulo 1, versículo 46, quando Natanael se dirige com a seguinte pergunta: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é isso que nós iremos descobrir. No verso seguinte, diz: a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: paramos aqui. Uma virgem que estava comprometida a casar-se com José. José era da casa de Davi, José era da linhagem de Davi. Maria e José estavam noivos, mas eles não moravam juntos. Maria tinha aproximadamente seus 13 a 16 anos. Ou seja, Maria, aos olhos do mundo, era insignificante, mas aos olhos de Deus, Maria, ela foi escolhida. Então é isso que acontece. Maria, uma virgem donzela, simples e humilde, que foi escolhida por Deus. O verso continua porque diz o seguinte, que a virgem se chamava Maria. No seu versículo 28, o anjo se aproxima dela e diz o seguinte: salve, agraciada, o Senhor está com você. Salve, agraciada, o Senhor está com você. Maria, quando ouve estas palavras, ela começa a pensar, ela começa a se perturbar, querendo saber o significado destas palavras, o significado desta saudação. Talvez Maria poderia ter pensado: por que tem um anjo na minha frente? Por que esta saudação? Então Maria se perturba. Mas logo abaixo, o anjo ele começa a responder. O anjo lhes disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Aqui começa o cumprimento das profecias. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 9, versículos 5 e 6, diz o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, as profecias do nascimento de Jesus começam a se cumprir em uma virgem chamada Maria. Mas a partir do versículo 32, nós vamos encontrar as características desse Messias. Leia comigo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A expressão que aparece aqui é Filho do Altíssimo. Ou seja, o anjo está dizendo que Jesus não seria apenas um rei comum, um líder humano, um profeta, mas sim Filho do Altíssimo.
Era uma expressão que indicava a divindade de Jesus. Ou seja, Jesus teria a mesma natureza do Pai. Ele apenas não veria da parte de Deus, mas como seria o próprio Deus encarnado. O próprio Deus encarnado. Veja que maravilhoso. Aqui nós encontramos o mistério da encarnação. Mas então, uma outra característica que aparece é que o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi significa o reino prometido por Deus a Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Eu vou abrir a Bíblia aqui. Quando seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Versículo 15. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, o trono de Davi significa o reino prometido por Deus a Davi, aqui em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Ou seja, é a restauração da linhagem real davídica. O trono, ele não é um trono político terreno. Jesus, ele não veio para restaurar o reino de Israel, assim como na época de Salomão. Mas o trono de Davi aqui é profético e espiritual. É o governo messiânico. A outra expressão que aparece é que ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Sobre a casa de Jacó significa Israel, os descendentes de Jacó, o povo de Deus. Portanto, o reinado de Cristo alcança o Israel literal e o Israel espiritual. O reinado de Cristo, ele não terá fim, porque o reino de Jesus é eterno e ele nunca será substituído. O reino de Cristo é universal, ele alcança todas as nações. É espiritual, ele começa em nossos corações e é futuro e literal, será plenamente estabelecido em sua vida. Mas então, diante dessa promessa maravilhosa de que Maria conceberá e dará à luz a esse menino, a esse Messias, que é filho do Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado, diante dessa promessa surge uma pergunta. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Aqui nós podemos fazer um paralelo. Vamos voltar à pergunta que Zacarias fez ao anjo Gabriel. Zacarias disse: como terei certeza disso? Pois eu já sou velho e minha mulher já é de idade avançada. Zacarias aqui, ele diz: como eu terei certeza disso? Quando nós vamos para a pergunta de Maria, Maria diz o seguinte: como será isto? Você consegue notar a diferença? Zacarias disse: como eu terei certeza disso? Maria disse: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Zacarias, ele duvidou, e diante dessa dúvida, ele recebeu uma consequência. Ele ficou mudo, ele ficou em silêncio. Maria, ela não duvida, ela busca entendimento, ela busca a confirmação. Ela faz uma pergunta para receber a explicação. Ou seja, o problema não é você perguntar, o problema é quando você duvida
da palavra de Deus. E a pergunta que eu faço a você é o seguinte: você está duvidando da palavra de Deus? Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, essa história é extraordinária. O Deus, ele iria se encarnar no ventre de uma virgem chamada Maria. E diante dessa promessa, surge essa pergunta: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? E essa pergunta, ela fica em nossos corações: como será isto? Como é que isto vai acontecer? Como será o plano de Deus? Isto nós vamos descobrir no próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sino e compartilhe para outras pessoas. E outra coisa, você precisa deixar que Cristo ele reine em seu coração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.